Torocast, o podcast da Toro Investimentos. Sejam muito bem-vindos, esse é o Torocast, podcast da Toro Investimentos, comigo, Daniel Herrera. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o coronavírus. Acho que está todo mundo acompanhando o noticiário nas últimas semanas sobre esse surto do coronavírus. Começou lá na China. A gente resolveu esperar um pouco esse primeiro momento passar, esse momento de pânico, muita informação cruzada, para a gente ter um pouco mais de concretude do que está acontecendo para tratar sobre isso. Então hoje, na companhia também de Paloma Brum, minha colega de análise, a ideia é um pouco hoje a gente debater não só o que está acontecendo, que acho que também está todo mundo querendo entender um pouco melhor, mas também quais são os impactos sobre o mundo dos investimentos. O que o investidor que está hoje posicionado, ou o investidor que está de olho na bolsa, o que ele tem que ficar de olho nesse momento de turbulência. Tudo bem, Daniel? Olá, pessoal. Prazer estar aqui novamente. Então, a gente vai conversar, né, Daniel? Porque esse tema já está tomando a cabeça dos investidores e aí o investidor brasileiro aqui também se perguntando o que eu devo fazer nesse momento, como agir em relação à minha carteira de investimentos, investidores que estão prestes também a tomar novas posições, o que fazer, que tipo de ativo buscar. Então, eu acredito que esse podcast pode esclarecer bastante a cabeça do nosso investidor, não é? Essa é a ideia. Um pouco antes da gente entrar nos investimentos mesmo, acho que é legal a gente dar uma contextualizada. O coronavírus, ele é um tipo de vírus que tem várias mutações diferentes, né? A parte biológica a gente não vai se atentar muito aqui, que não é a nossa área. Mas ele é um vírus que costuma causar gripes, resfriados, algumas modalidades mais leves e outras mais fortes. Esse novo coronavírus é uma das modalidades mais fortes, que causa até mortes, tem uma taxa de mortalidade relevante. A gente já teve outros surtos na China mesmo, o próprio caso do SARS entre 2003 e 2004, que é o mesmo tipo de vírus, mas que tinha uma mortalidade maior e um contágio menor. Então, se espalhava mais devagar, mas morria mais gente. Então, não é uma coisa nova, todo mundo já está mais ou menos acostumado com esse tipo de surtos de tempos em tempos, mas sempre causa muita preocupação. E a gente tem visto na China, a economia meio que deu uma parada, né? Eles esticaram um feriado de ano novo por uma semana, então nada abriu na China durante uma semana, a própria bolsa ficou fechada uma semana, e outras atividades também, a própria movimentação de pessoas está mais restrita, viagens internacionais, tudo está muito parado e é isso que está assustando os investidores, né, Paloma? O governo chinês, inclusive, tem sido bastante elogiado por ter agido rápido, informado a comunidade internacional sobre a existência do vírus, ter divulgado muito rápido e ter tomado também medidas para contenção de quarentena daquelas pessoas que estão ali na região, principalmente da localidade de Wuhan, que é onde surgiram ali os primeiros casos e foi crescendo o número de pessoas infectadas. O que parece que eles conseguiram travar bem a cidade rapidamente, o trânsito lá está bem restrito, na própria província em volta de Wuhan está bem travado, então diferente da época que teve o surto de SARS, que o governo chinês sofreu muitas críticas por não ter agido rápido, ter sido pouco transparente com as informações, dessa vez parece que ele está sendo muito mais proativo nesse processo e tem ajudado muito a conter a própria saída do vírus de dentro da China, né? A gente tem casos fora da China, mas a enorme maioria dos casos são dentro da China. A gente tem uma ou outra morte confirmada fora do país, mas também muito próximo. Então, aparentemente, por enquanto, o surto está ainda muito bem contido, especialmente dentro dessa província em volta de Wuhan. Isso. E aí, entre as restrições que o governo chinês, entre as medidas, né, preventivas que o governo chinês lançou mão, tem aí uma restrição às viagens dessa cidade e dos arredores para outras áreas e para fora da própria China. E também isso acaba causando um impacto, né, que aí é o que a gente pode desdobrar aqui, né, o que está acontecendo na vida das pessoas que estão lá, dos chineses principalmente, é que eles, algumas fábricas, algumas empresas param suas atividades durante algum período. Então, tem o impacto, né, de parar essa produção. Isso vai gerar um impacto para o setor, né, produtivo, que está ligado ali diretamente àquelas empresas, e pode gerar outros desdobramentos também, né, Daniel? São os impactos mais diretos na própria economia chinesa, na vida dos chineses. Então, a gente está olhando para o setor de varejo chinês, vai acabar sofrendo com isso. O próprio setor de turismo da China vai acabar sofrendo. A parte de e-commerce deve sofrer também. Tudo que está ligado ao transporte de gente e pessoas vai acabar, gente e produtos vai acabar sofrendo um baque, mas a gente tem também impactos indiretos, né, que é o que preocupa mais a gente como brasileiros, que são os impactos sobre a economia global, sobre o próprio Brasil, exportações brasileiras. Então, dá uma contextualizada para a gente, Paloma, falar um pouco sobre os setores que a gente vê aqui que podem sofrer um impacto maior, especialmente os exportadores brasileiros que têm muito contato com a China. Então, a China, produzindo menos, ainda que temporariamente, ela vai demandar menos do resto do mundo. E ela é o principal parceiro comercial do Brasil atualmente. Então, a gente
gente vê ali, principalmente na pauta de exportações brasileiras para a China, a gente vê um grande peso, por exemplo, nos produtos de petróleo. Então, o petróleo, além de ser uma commodity afetada, né? As empresas são afetadas bastante pelo preço internacional do petróleo. Então, você tendo ali uma atividade econômica menor na China... O preço vai acabar sofrendo, né? Vai acabar sofrendo, então, ou seja, cai a demanda por petróleo. Então, a gente vê aí que as empresas ligadas ao setor de petróleo podem sofrer também. Mesma coisa o minério de ferro, né? Minério de ferro Vale também. É uma empresa pra gente ficar de olho que pode passar por um processo semelhante. Isso. Ali, cerca de aproximadamente 20% das exportações brasileiras de minério de ferro vão para a China. Outro produto também, outro setor que pode sofrer são aqueles exportadores de soja, Sim. que é o principal produto exportado do Brasil para a China. Sim. Então, são negócios, né, e setores que podem vir aí sofrer, mesmo que ainda temporariamente, não é? Porque a gente está falando aqui de um impacto que pode ser agora a curto prazo, esse surto sendo controlado, a gente pode observar ao longo do tempo uma normalização Mas nesse dessas primeiro demandas. momento é uma coisa que preocupa. Que preocupa, exatamente. E na questão da soja é até legal a gente pautar que tem impactos ainda indiretos, né? Por exemplo, Rumo ou Santos Brasil são duas empresas que estão ligadas à cadeia da soja. Rumo transporta um contingente importante de soja do Centro-Oeste para o Porto de Santos, que é administrado pela Santos Brasil. Então são duas empresas que devem sofrer um pouco nesse primeiro momento com essa diminuição até do volume exportado de soja, né, com restrições, às vezes, às importações na China. Então, às vezes, é legal a gente ter essa noção de que não é só os setores diretamente envolvidos na exportação para a China. Tem todo um desdobramento, a coisa vai tendo um espraiamento para outras coisas que às vezes a gente não se tocaria no primeiro momento. Exato. Tem uma questão também que é em relação ao turismo. A gente pode observar aí um impacto para as companhias aéreas que tinham passagens, reservas para a China. E a gente vai ver que elas podem sofrer um pouco aí com a queda dessa demanda. E não só o turismo para a China, mas da China também, né? Os chineses são os principais turistas em diversas localidades, pelo fato da China também ser um país muito grande, está enriquecendo muito rápido. Então, destinos turísticos, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, que são lugares que recebem muitos turistas chineses, nesse momento devem ter uma queda grande na procura por viagens dos chineses, né? Não só de brasileiros indo para a China e vice-versa, mas também os próprios chineses. E acho que um último setor que vale a gente tocar também é o de frigoríficos, né? Que foi um setor que já ficou muito no radar nos últimos meses por conta da alta do preço da carne, acho que todo mundo acabou sentindo isso no próprio bolso até, surfou muito nesse problema que teve também a China como epicentro. A gente viu a questão da gripe suína matando uma boa parte do rebanho suíno na China, os preços da carne disparou, os frigoríficos acabaram surfando nisso, mas agora o movimento é inverso, né? Isso. A gente pode acabar observando uma restrição da demanda por carne por conta da China estar muito parada, muito fechada, e aí o preço das carnes deve sofrer, as empresas talvez passem por momentos difíceis nesse momento, né? Isso, o setor de proteína animal, como você bem citou, é um setor que ganhou bastante evidência ao longo dos últimos meses, mas a gente vê que essa demanda ainda pela proteína animal, ela deve continuar crescente na China, tudo se normalizando novamente, é claro, né? Então é bastante importante a gente prestar atenção, por exemplo, quem já vem posicionado, não é uma hora de se assustar e de encerrar uma posição ali, a não ser que já estivesse na sua estratégia, não é, Daniel? Bacana você até levantar isso, que acho que a gente pode separar bem assim. O que são os impactos de curto prazo, nesse momento de pânico agora, e o que a gente enxerga mais para frente, uma vez a questão se estabilizando. Então, acho que no curto prazo a gente tocou bastante aqui, né? Esses setores que vão ser impactados diretamente pela paralisação da China, ou até, se você tiver esse surto se espraiando para outros países, pode ser que outros países também comecem a restringir. Isso. O próprio fluxo de capital, né, Daniel, que é importante, fluxo internacional de capital. Então, é comum que alguns investidores ali assustados, sem ainda saber, sem ter ainda uma forma mais próxima de precificar o impacto desse surto, eles podem acabar agindo ali, tirando o seu capital de ativos de risco e levando para ativos de maior segurança. Então, como o ouro, títulos públicos da economia americana, a própria moeda de economias fortes como o próprio dólar. Então, a gente acaba vendo essa movimentação e os países que vão ter mais sensibilidade a isso são justamente as economias emergentes, como o Brasil. Então, a gente sente um tanto também com essa saída, que é o que a gente vê essa movimentação também nas bolsas mundo afora, esse fluxo de capital impactando
dólar. E não só em relação aos países, mas também da própria bolsa, né? A gente viu todas as bolsas caindo muito, porque tem um pouco isso, né? Quando você tem esse momento de turbulência, o investidor acaba correndo para um porto mais seguro, tira o investimento dessa renda variável, que é um pouco mais arriscada, e acaba tentando investir em outras coisas mais estáveis, renda fixa, próprio ouro, que é um refúgio de segurança muito comum nesse momento de turbulência. Então a gente viu não só o dinheiro saindo dos países emergentes, mas também as bolsas em todos os lugares. Na China caiu muito, nos Estados Unidos caiu muito, na Europa caiu muito. Então a gente vê em todos os lugares sofrendo um pouco com esse movimento. Mas eu não sei se você concorda comigo, mas a gente acha que é muito passageiro, né? A gente acredita que não só o governo chinês, mas as autoridades internacionais, a própria OMS, estão muito engajados em conter esse surto. A gente já viu outros surtos anteriormente. A gente citou o próprio surto de SARS. A gente teve há pouco tempo o de Ebola, que também chamou muita atenção no noticiário. A gente acredita que em um dado momento isso vai conseguir ser contido, eventualmente talvez até uma vacina de ser desenvolvida. Isso tem empresas já empenhadas nisso, né? É difícil de precificar, né? Mas acho que é o que a gente imagina que deve acontecer. Isso é uma onda que vai acabar passando. E aí, no médio prazo, o que a gente pode esperar de recuperação da bolsa, talvez? O que dá pra gente olhar depois desse momento mais agudo de pânico passar? Depois de passado esse período, o investidor pode se atentar principalmente às oportunidades que podem vir a surgir na bolsa. Então, por exemplo, a gente vai observar que ativos com bons fundamentos, que ainda que tenham sido impactados ou não no curto prazo por esse surto, né, pelo medo desse surto, eles podem ali voltar, então, a serem alvo, né, do investidor. Sim. Então, assim, se aquela empresa manteve os fundamentos, não tem por que deixar de investir nela. Então, e podem, inclusive, surgir boas oportunidades, porque os ativos, as ações acabam ficando um tanto descontadas e podem ter o que a gente chama de um valuation melhor. Então, um preço de entrada mais baixo num papel que continua com bons fundamentos, boas perspectivas para o futuro, para o longo prazo. Isso é uma coisa que a gente estava até conversando na gravação antes de vir para cá, né? Que tem empresas que não estão nem diretamente ligadas ao problema chinês, que a gente está vendo serem descontadas. Então, eu acho que vale uma atenção especial justamente a essas empresas que vão sofrer nesse momento de pânico generalizado. Mas foi o que você comentou, os fundamentos não mudaram. Nada do operacional dela foi afetado, nada das vendas dela deve ser afetado no futuro. Então, se teve esse desconto, ela está o quê? Só mais barata. São empresas que vale olhar com bastante carinho, pode ser oportunidades de investimento. E acho que para a Bolsa, no geral, a gente pode ter um viés otimista. Nos outros surtos, a gente estava até olhando os números aqui, quando teve o surto de SARS, que também as bolsas sofreram muito no primeiro momento, mas tão logo o surto é contido, as bolsas recuperam e voltam para o patamar anterior, às vezes até voltam um pouco mais fortes, ultrapassam aquele patamar anterior. Então acho que é muito isso que a gente está olhando nesse momento, né, Paloma? Isso, exatamente. Então um fenômeno de curto prazo, né, que gera medo, gera receio, as pessoas acabam ali desfazendo posições, montando novas posições mais seguras, mas que no longo prazo, tudo se normalizando, a gente vê que a gente retoma aquela visão de que a nossa perspectiva positiva para a Bolsa Brasileira, principalmente, ela continua de alta. Acho que vale só talvez um asterisco assim, tem setores que vão acabar sofrendo nesse processo e talvez não voltem, né? O próprio setor de turismo, as viagens que não forem feitas nesse período não vão ser feitas e aí o resultado dessa empresa vai acabar sofrendo, né? Alguma coisa de varejo também talvez acabe sofrendo, mas outros setores devem se recuperar rapidamente. A gente vê muito esse comportamento nesse primeiro momento, o consumo é segurado, mas a hora que libera, você acaba correndo atrás do prejuízo e retoma tudo aquilo que teria sido consumido, né? Então, isso. Uma espécie de demanda que ficou represada durante algum tempo. Então, a maioria dos setores deve passar por isso, mas é bom ficar atento que tem setores que efetivamente vão ter resultados piores esse ano e isso vai impactar nos preços, né? Tem que tomar cuidado para separar uma coisa da outra. Isso. E acho que para longo prazo é o que a gente vem conversando, né? A nossa leitura para a Bolsa não muda. A gente continua acreditando muito, especialmente aqui no Brasil, na valorização da bolsa, o mercado de renda variável está muito aquecido, está muito bacana nesse momento, muita gente entrando na bolsa, as empresas entregando cada vez resultados melhores. A gente continua acreditando na economia brasileira, apesar desse problema inicial. Acho que 2020 tem tudo para ser um ano muito bom, da economia realmente pegando mais tração, apesar de a gente ainda ver dados que alguns vêm bons, alguns vêm ruins, mas a gente começa a ver sinais de melhora mais consistente, né, Paloma? Não sei se você concorda comigo. Concordo. A própria taxa de desemprego, que é ali um indicador que a gente tem
um foco, né, em lutar contra ele, porque é uma taxa que está alta e vem caindo aos poucos, mas se ela vem caindo, é resultado de que o nosso país ele está caminhando no sentido positivo também. Então, a população mesmo começa a sentir isso, e aí à medida que a taxa de emprego vai aumentando a renda da população. Aumenta salário, aumenta consumo, a coisa vai virando uma bola de neve, né? Isso, vira um círculo virtuoso, que a gente chama, né? Exatamente. Então, a gente vê como positivo. Sempre importante lembrar, né, Daniel, pro investidor, de manter uma diversificação. Sim, isso é importante. Né, de carteira, e aí que é o que inclusive protege o seu capital que está investido de um eventual fenômeno como esse agora, se tiver um impacto maior, desdobramento, de você às vezes tá posicionado num papel, por exemplo, numa companhia aérea, mas se você tem papéis em outros setores, talvez você não sofra sozinho tanto. Não vai ser tão grave na sua carteira como um todo, né? Exatamente. Você então isso que é muito isso é muito importante ressaltar para o investidor, que na hora que ele olha o contexto geral, ele fala, poxa, tô sofrendo ali naquele papel, naquele setor, mas a minha carteira tá performando bem. Sim. Então, para o investidor respirar fundo e manter a calma, né? Porque a gente sabe que assusta esses momentos, principalmente para os investidores que são mais iniciantes em bolsa. É uma boa lembrança. Eu acho que a grande mensagem que a gente quer deixar é um pouco isso, né? Não entrar em pânico nesse momento, tentar ajustar a sua carteira. Se você não tem uma carteira diversificada, é importante você montar isso nesse momento, não apostar só num setor, só numa empresa, só num tipo de ativo, porque aí realmente você pode ter movimentações mais agressivas, mais agudas, quando você tem muita volatilidade, que nem agora, e aí isso pode ser danoso. Mas para aquele investidor que está com uma carteira mais ajeitadinha, tá olhando para várias coisas ao mesmo tempo e que vai ter essa consciência de esperar esse momento de turbulência passar para se beneficiar das altas que vão vir tão logo esse surto seja controlado, acho que é isso que tem que ficar na cabeça de quem tá escutando hoje, né? Exatamente. E para quem está atento aí a novas oportunidades, ficar atento que a médio prazo podem surgir oportunidades bacanas de investimento também. Exatamente. Bom, acho que a gente tocou tudo que a gente queria passar hoje, então me despeço de todo mundo. Ficamos por hoje e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.